Fala galera, hoje vamos falar um pouquinho de genoma, mais precisamente da expressão de alguns genes que compõem o genoma. Só que antes eu quero passar para vocês dois conceitozinhos fundamentais. Analisa comigo aqui. Primeiro, definir o que é genoma. Segundo, definir o que é expressão gênica genômica. Então, primeiramente, nós precisamos, para compreender algumas questões relacionadas ao genoma, entender o que é genoma. E depois entender o que é expressão gênica genômica, ou seja, expressão de alguns genes do genoma. Gente, são vários os conceitos que já são comuns para a definição de genoma. Mas alguns dos mais importantes são os seguintes. Genoma nada mais é do que a sequência gênica de uma espécie. Genoma nada mais é do que o conjunto haploide de uma espécie. Genoma nada mais é do que a informação hereditária de uma espécie. Ou seja, na verdade, em qualquer que seja a definição, genoma se refere ao conjunto de genes de uma determinada espécie. O genoma humano nada mais é do que o conjunto de genes da espécie humana. São genes que sintetizam proteínas, são genes que produzem hormônios, são genes que dão as características aos seres humanos. Esse conjunto de genes presentes em qualquer ser humano é conhecido com o nome de genoma. E o que vem a ser expressão gênica ou expressão gênica genômica? Vamos dar uma olhadinha? A definição de expressão gênica necessariamente passa pela manifestação dos genes. É a expressão de um gene em proteína ou a tradução da informação de um gene. Em biologia celular, você aprende que tradução é o nome que se dá à síntese de proteínas. E a síntese de proteína ou tradução nada mais é do que a codificação ou a decodificação da sequência de um gene para produzir uma proteína específica. O nome disso é expressão do gene ou expressão gênica. Essa expressão gênica, ela faz com que células que tenham o mesmo genoma possam ter características morfológicas e fisiológicas distintas no mesmo organismo. Se não, vejamos o formato das células humanas. Em que pese todas essas células que eu estou mostrando aí, a célula epitelial, as células musculares, as células conjuntivas, todas elas têm o mesmo genoma, ou seja, todas elas têm o mesmo conjunto de genes. A pergunta é, se todas elas têm o mesmo conjunto de genes, por que algumas são células de revestimento, no caso as epiteliais, por que algumas são células adaptadas a movimento, no caso as musculares, e por que algumas são adaptadas a preenchimento e outras funções, como as células conjuntivas? A resposta é simples. Embora todas elas tenham os mesmos genes, ou seja, embora todas elas tenham o mesmo genoma, a expressão desses genes nessas células é diferente. Algumas células expressam grupos de genes e outras não. E isso vai fazendo com que elas tenham características morfológicas e características fisiológicas diferentes. Agora dá para a gente ver a questão do Enem. O formato das células de um organismo pluricelular é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as células que lembram uma estrela, como é o caso dos neurônios, e ainda aquelas que são alongadas, como o caso das células musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por... Olha o que foi que nós dissemos na revisão agora há pouco. Genoma é o conjunto de genes de um organismo. Todas as células desse organismo têm esse mesmo genoma ou esse mesmo conjunto de genes. Por que então essas células são diferentes? É porque desse conjunto de genes, alguns genes se manifestam em umas células e em outras não. Então vamos ver qual é a melhor alternativa. Produzem mutações específicas, possuírem DNA mitocondrial diferente, apresentarem conjunto de genes distintos e expressarem porções distintas do genoma. Resposta correta é a letra D. Então, na verdade, pessoal, o fato das células terem o mesmo grupo de genes, mas expressarem grupos de genes diferentes, tornam essas células diferentes, tanto do ponto de vista morfológico como do ponto de vista funcional. Resposta correta, portanto, na letra D. O canal está crescendo, obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.